Bom dia, pessoal! Boa tarde, boa noite. Mais uma aula iniciando e hoje nós vamos finalizar o capítulo 7 de Roma, né? Não sei se vocês já perceberam, mas eu tô dividindo os nossos capítulos em duas aulas, né? Então eu estiquei bastante, né, na primeira parte do capítulo de Roma. E hoje essa aula vai ser um pouquinho mais curta, tá? Nós teremos menos tópicos, né? Nós vamos falar de mosaicos e pinturas. E nós vamos falar também de religiões e divisão do império. Como texto complementar, nós temos na página 95 um trechinho que fala sobre o judaísmo, né? Então, como eu venho colocando aqui nos textos complementares, vídeos extras para vocês assistirem e fazerem a leitura desse pequeno texto complementar que geralmente tem aí no meio dos nossos capítulos, tá? Então, como eu sempre tenho feito, vou colocar o conteúdo aqui na tela para vocês, tá? Alguns vídeos, algumas imagens, tá? Vocês vão acompanhando. Dúvidas, vocês já sabem como me encontrar, né? A gente pode estar conversando através do meu Instagram, através do meu e-mail, aqui nos comentários do vídeo, tá? Para quem é meu aluno, tem um contato mais direto. Para quem não é meu aluno e passa por aqui para aprender um pouco sobre história da arte, também sinta-se à vontade para tirar dúvidas, tá bom? Então vou colocar o conteúdo na tela. Prestem bem atenção que para quem é meu aluno, pegue o livro. O livro é o nosso livro do Sistema PH de Ensino, livro do primeiro ano do ensino médio. Dando aqui nosso conteúdo, tá? A Roma Antiga, né, das páginas 93, 94 e 95, um pouquinho menos nessa aula. Estiquei bastante na nossa primeira parte do capítulo de Roma, né? E aí nessa aula vamos falar de mosaicos e pinturas romanas, né? Vamos falar também das religiões e a divisão do império. E o judaísmo, que é um texto complementar que tem no nosso livro, na página 95, tá? Eu peço que vocês façam a leitura desse texto complementar, mas eu também trouxe aqui para essa aula um vídeo que fala sobre o judaísmo. Então vamos começar falando aqui dos mosaicos e pinturas. Na era imperial, membros da próspera classe média romana viviam em casas confortáveis. Alguns ricos patrícios, no entanto, moravam em casas luxuosas chamadas vilas. Estas consistiam em cômodos distribuídos ao redor de átrio, a céu aberto, onde a água da chuva era coletada em uma pequena piscina. Esse arranjo proporcionava um espaço central de convívio e áreas de privacidade. As casas eram externamente revestidas de mármore branco. O interior podia ser coberto de pinturas murais e os pisos decorados com mosaicos. Né? Então, assim, grande parte, né, gente, das pinturas romanas que a gente conhece, né, atualmente, elas vieram da cidade de Pompeia, né? A cidade de Pompeia é uma cidade que foi soterrada pelo vulcão Vesúvio em 79 a.C., tá? Na página 94 do nosso livro aí do Sistema PH, do primeiro ano, né, nós temos uma imagem de uma parede da casa de Lucrécio Fronto, né, datada com metade do século I. Né, a imagem ela mostra uma série de painéis, né, predominantemente em tons de preto e vermelho. A pintura romana ela era feita nas paredes das construções, né, e foi dividida em 4 estilos diferentes, né. O primeiro estilo, que foi chamado de incrustação, né, onde eles copiavam a textura de mármore, né, na parede como se fossem tijolinhos, né. O segundo estilo, chamado de estilo arquitetônico, é uma evolução do primeiro, né. Essa imitação de textura de mármore começou a ficar mais aprimorada, né. Eles começaram a fazer outros elementos mais construtivos, né, na pintura, como janelas e pilares, né, e era muito mais realista, né. Chegavam a dar a impressão de que as pessoas estavam olhando realmente uma paisagem, né, através de uma janela. O terceiro estilo é o estilo enfeitado, né, um estilo mais realista ainda. Começaram a colocar inclusive algumas ilusões de ótica, né, que davam a impressão de ter profundidade, né, perspectiva naquela parede, né, como exemplo essa imagem aí, ó, que nós temos também na nossa página 94 do livro que eu citei. E o quarto estilo, né, que é o estilo intricado, né, ele foi a união dos 3 estilos, né, então eles colocavam textura de mármore e alguns elementos construtivos, né, como pilares e janelas. E a ilusão de ótica ela tornou-se ainda mais forte nesse período. Os romanos são também responsáveis, né, pelo desenvolvimento do mosaico.
O mosaico é uma técnica onde o desenho é construído, né, e através de pequenas peças coloridas, né, é uma técnica muito mais elaborada, né, que requer o aprimoramento técnico muito maior, mas que dura muito mais que a pintura, né. Acredita-se que o mosaico ele possa ser uma evolução da própria pintura, né. Os principais temas eram as cenas do cotidiano, né, os feitos dos imperadores, né, e as batalhas. Os romanos, eles buscavam ser realistas, né, nos rostos que eles construíam, né, principalmente dos imperadores. Então, por exemplo, os retratos, né, que nós temos de Alexandre o Grande, Júlio César, são retratos que podem ser muito próximos às características reais a eles. Eles faziam rostos com olhos muito grandes, né? Eles acreditavam que os olhos sugeriam expressividade, né, nos rostos representados. Bom, e agora falando das religiões e a divisão do Império. Com a rápida assimilação da cultura grega, muitos deuses romanos foram associados aos deuses gregos. Júpiter, que provavelmente já era cultuado o deus do sol pelos latinos que habitavam a região, foi identificado com o deus grego Zeus, recebendo o atributo de rei do universo. Né? E com relação à divisão do Império, né? Ele dividiu-se, né, em duas partes, ocidental e oriental. Sim, os romanos, eles adoravam a vários deuses, né? Eles eram politeístas. E aí, passado o período do politeísmo, né, se propagou no Império Romano o cristianismo, né, que é uma religião monoteísta, né, com origem na Palestina e que acreditava em um só Deus, né. Com o cristianismo passou a valer, né, como princípios básicos a crença na Trindade, nos anjos, no juízo final, na ressurreição e na vida eterna, né. O cristianismo ele ficou oficializado como religião oficial ao Império Romano, né, pelo imperador Teodósio I. Fundado no Oriente Médio por Moisés há cerca de 3.500 anos, o judaísmo é uma das religiões mais antigas da humanidade. A relação dos judeus com seu Deus único, criador do universo, é a de aliança. Em troca de tudo que ele já fez, os judeus vivem de acordo com as leis divinas e unem a religião a muitos aspectos de suas vidas. Isso faz com que se sintam o povo escolhido para dar um exemplo de religiosidade e ética aos demais. O judaísmo faz parte do ambiente familiar, tem um forte apelo comunitário e é globalizado. Isso significa que judeus espalhados pelo mundo enxergam uma ligação entre si e se ajudam do jeito que podem. As rezas são feitas em casa, de manhã, à tarde e à noite com o Sidur, o livro de orações, ou em sinagogas. Seus líderes espirituais são conhecidos como rabinos. O judaísmo conta com muitos textos e livros religiosos. O mais importante deles é o Torá, a primeira parte da Bíblia judaica. O Talmud, que fala das leis dadas oralmente e comentários posteriores, também é considerado muito importante. O calendário religioso judeu celebra 12 datas, sendo as mais importantes o Pesach, a Páscoa, o Yom Kippur e o Rosh Hashanah. Existem mais de 13 milhões de judeus no mundo e suas maiores concentrações se encontram nos Estados Unidos e Israel. E durante o século IV, né, o Império ele manteve-se unificado, né, com a sua sede em Constantinopla, né. No final do século, o imperador Teodósio ele estabeleceu ali a divisão, né, do império, a divisão definitiva, né, o Império Romano, né, do Ocidente, que ficou com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, né, também chamado de Império Bizantino, né, com a sua sede na capital em Constantinopla. Bom, gente, então essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu não sei se vocês perceberam aí, mas eu falei bem pouquinho da divisão do Império Romano, tá? E a nossa atividade dentro do plural vai ser sobre este tema, né? Vou deixar lá uma caixa de pesquisa para vocês fazerem, e aí a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a divisão do Império Romano lá dentro do plural, tá bom? Então, tudo certo? Qualquer coisa já sabem, né? Beijinhos pra vocês e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, entendido e compreendido. Tchau!